Deus, estamos de volta. Este é o programa Manhã Gospel, o programa que tem oferecimento da Igreja Arca da Aliança. Eu sou a pastora Regina Catalani, estamos à frente do trabalho da Igreja Arca da Aliança em São Caetano do Sul, juntamente com meu esposo, o pastor Jurandir. Estamos ali há um ano já com a Igreja Arca da Aliança, tem sido uma grande bênção, estamos sempre envolvidos, com a obra, envolvidos com os projetos da igreja, com os eventos. Este mês de novembro, dezembro também estamos aí a pleno vapor. Estamos anunciando hoje na rádio o nosso batismo, que vai acontecer no dia 15 de novembro, feriado, lá na Chácara dos Sonhos, vai ser uma grande bênção. Estamos falando também a respeito do nosso primeiro evento de ação social comunitária cristã, que vai acontecer no templo da Igreja Arca da Aliança, no dia 26, sabadão, 26 de novembro, das 9 às 16 horas, e vamos estar fazendo trabalho tanto no templo quanto na Praça da Bíblia. E você que quer nos conhecer, quer nos visitar, vem estar conosco hoje à noite, às 19h30, no culto da família. O endereço da nossa igreja é Rua Espírito Santo, número 55, esquina com a Praça da Bíblia. Hoje, lembrando que hoje é dia de Santa Ceia do Senhor, amém? Hoje iremos celebrar o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Você que quer estar conosco, venha, já vá se programando. Você que acabou de acordar, olha só que dia maravilhoso que o Senhor fez. Glória a Deus pelo sol que está brilhando lá fora. Lembrando que Jesus Cristo é o sol da justiça, Ele também quer iluminar o seu dia, iluminar a sua vida, ainda que momentaneamente você esteja passando por um momento de tempestade, por um momento de tribulação. A Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Jesus Cristo, Ele é o autor da vida. Estamos aqui para declarar que Jesus Cristo vive. Ele morreu sim, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou e está à destra do Pai e logo vai voltar, Tem gente que nem acredita que Jesus veio, está esperando Ele vir, E Ele já está daqui a pouco voltando. Temos que anunciar o Evangelho, não devemos tirar a mão da nossa semeadura. Estamos aqui trabalhando em favor da pregação do Evangelho da Paz, em favor da pregação da palavra de vida, da palavra de cura, da palavra de salvação, declarando que só Jesus Cristo salva. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A nossa vida tem que estar pautada na palavra de Deus. Temos que ter Jesus Cristo não apenas como o autor da vida, como o autor da salvação, mas como o autor da nossa existência. Tudo em nós tem que apontar para Jesus. Toda a nossa vida tem que estar margeada em Jesus. Nosso comportamento, a nossa fé tem que ser uma fé cristocêntrica, o nosso comportamento, o nosso vocabulário, enfim, tudo aquilo que faz parte do nosso ser tem que exalar Jesus Cristo, amém, famílias? E nós temos visto o Evangelho fazendo a transformação, fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Você que ainda não é batizado nas águas, você precisa cumprir a justiça de Deus. Hoje, às 18 horas, teremos cursinho preparatório de batismo. Você que nos ouve aqui da comunidade do Heliópolis, talvez você que está nos acompanhando, a rádio pega muito bem aqui nos bairros adjacentes da rádio, no Ipiranga, Vila Mariana, Vila Nair, Vila Carioca, você que nos ouve de São Caetano, você que nos ouve, enfim, de todos esses bairros aqui, pertinho de São Caetano, e ainda não se decidiu, não desceu as águas do batismo, o que é que você está esperando? Outros até dizem assim, pastora, mas quando eu era neném, a minha mãe me levou lá na igreja, Levou lá junto com a minha madrinha, com o meu padrinho, e fui batizada. Será que vale, Camila, esse batismo aí de neném? Será que é bíblico esse batismo? Não vale, pastora. Nós devemos descer as águas do batismo depois que nós tomamos a decisão, temos plena consciência do que é o pecado, devemos nos arrepender, sepultar o velho homem, nascer para Deus, sepultar o velho homem nas águas, nascer do Espírito, nascer das águas, nascer do Espírito,
Certa feita, Nicodemos foi ter com Jesus durante a calada da noite, né? E ele perguntou para o Senhor: mestre, como que eu faço para nascer de novo, né? Porque Jesus disse, é importante que você nasça da água e do Espírito. Ele achou que Jesus estava dizendo que ele tinha que nascer de novo do ventre da mãe. Então, como é que pode uma pessoa adulta voltar para o ventre da mãe, né? Voltar para o útero materno? Mas para o útero espiritual você tem que voltar. Você tem que nascer novamente através da água, do batismo, através do Espírito Santo. E essa é a proposta da igreja. Temos que anunciar toda a justiça de Deus. Temos que falar do pecado, temos que falar que o pecado realmente leva a pessoa para o inferno. E hoje em dia as pessoas duvidam da existência do inferno. Mas o inferno existe, irmãos. Eu posso dizer para você que não é aqui não. Que muita gente pensa, Tamires, que o inferno é aqui, né? Minha vida é um inferno, pastora. Vai lá em casa para você ver. Mas eu quero dizer para você que existe um lugar onde realmente o tormento nunca acaba, onde há choro, onde há ranger de dentes. E o papel da igreja é verdadeiramente pregar a salvação. Nós queremos povoar o céu e esvaziar o inferno. E é por isso que o evangelho é pregado nas igrejas. É por isso que nós temos que anunciar a salvação que somente Jesus Cristo pode dar através do seu sangue. E hoje estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Você que é batizado, você que já tem uma vida com Deus, está dentro da igreja, da casa do Senhor, quer nos conhecer, vem estar conosco hoje às 19h30 na Igreja Arca da Aliança, Rua Espírito Santo, número 55, esquina com a Praça da Bíblia. E vai ser uma grande bênção, lembrando que o culto começa às 19h30, mas você pode estar conosco a partir das 18 horas para o cursinho preparatório. Pastora, você está falando, eu estou me sentindo tocada a realmente tomar uma decisão ao lado de Jesus. Então você não pode perder. Venha estar conosco, venha fazer o curso. Vai ser uma grande bênção às 18 horas hoje na Rua Espírito Santo, número 55. Este é o programa Manhã Gospel. Programa que tem oferecimento da Igreja Arca da Aliança, a Igreja da Família do Povo de Deus. Eu sou a pastora Regina Catalani. E você que tem o seu pedido de oração, vai ligando aqui pra gente no telefone 2273-9991. Amém, glória a Deus. Essa é a Rádio Missões FM 106.1. Rádio Missões, um verdadeiro canal de vida. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse agora a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6. Vamos estar falando a respeito hoje de uma situação que aconteceu na vida do profeta, e muitas vezes as pessoas se sentem nesta situação, né? Quantas vezes nós também nos sentimos assim, no meio da cova dos leões. Talvez você já leu este texto muitas vezes, mas eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco nesta manhã. Daniel capítulo 6, versículo 1, diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Ele resolveu colocar administradores ali na província, e Daniel, por conta da sua excelente sabedoria, ele foi também eleito para ser um destes presidentes, né, um destes administradores. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Não apenas ser um dos administradores, mas ser o conselheiro mor, mas ser o homem principal na administração de todas as províncias, por conta da excelente sabedoria, do excelente espírito que estava sobre a vida de Daniel. Daniel, apesar de estar no exílio, apesar de estar ali na Babilônia, longe do templo, longe do seu povo, desterrado, despatriado, a palavra de Deus diz que Daniel buscava a Deus 3 vezes por dia.
De manhã, de tarde, ao meio-dia, ao entardecer, Daniel, ele se voltava geograficamente ali da janela do seu quarto para a direção de Jerusalém, e ele estendia as suas mãos e ele orava. E ele buscava a face do Senhor, e ele dependia de Deus, e ele buscava a Deus incessantemente, e o Senhor era com Daniel, de maneira que ele se distinguia de todos os jovens da sua época, de todos os jovens contemporâneos, exilados de Jerusalém, de Judá, e ele fazia toda a diferença aonde quer que ele estivesse. Assim é o Espírito Santo nas nossas vidas. Aonde quer que nós venhamos a estar, a graça, a sabedoria, o Espírito Santo, ele vem fazer a diferença na vida de todos aqueles que buscam a Deus. E assim era Daniel, um homem que tinha um espírito excelente. E essa excelência fazia com que a vida de Daniel se destacasse na província. E o rei então pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, versículo 4, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Que coisa linda! Já pensou você ser um cristão deste naipe aqui, deste quilate, que o inimigo procura em você uma brecha, procura em você algo para te desqualificar diante do Senhor nosso Deus, e você ter um comportamento irrepreensível, um comportamento onde a fidelidade que você tem a Deus se destaca, aonde nenhum erro, nenhuma culpa pode ser encontrada para macular a tua imagem diante dos homens e diante de Deus. Que coisa linda! E todos aqueles homens que também eram ali administradores na província da Babilônia procuravam ocasião para denegrir a imagem de Daniel, para desqualificá-lo diante do rei, mas por mais que eles procurassem, não tinha nada que pudesse desabonar o conceito, não tinha nada que pudesse desqualificar Daniel por conta da excelência do Espírito de Deus que era sobre a vida de Daniel. E aquilo começou a gerar inveja, começou a gerar competição, porfia ali no meio dos outros homens, porque eles viam que havia uma diferença, havia uma unção sobre a vida de Daniel. E a unção, ouvinte, internauta, Tamires, Pastor Júnior, a unção faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós buscamos a face de Deus, a unção que está sobre nós, ela vem estar nos diferenciando, nos distinguindo, fazendo, na verdade, toda a diferença no meio em que nós vivemos, entre os nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, dentro da igreja, em qualquer lugar. Você se destaca por conta da unção, não é por conta daquilo que pretensiosamente o homem natural, a mulher natural pensa que tem. Não, isso é por causa do meu mérito. Olha, eu me destaco porque eu sou a última bolacha do pacote, eu sou a azeitona da empada. Não, nós não somos ninguém, não somos nada. Tudo que somos, tudo que temos, isso vem de Deus. É o Senhor que é. É o Senhor na nossa vida sempre, é o Senhor na tua vida, é Ele que se destaca através do seu Espírito, que nos ensina todas as coisas. A unção que está sobre nós, ela vem do alto, não vem de nós, mas vem de Deus, e é esta unção que faz a diferença na nossa vida, onde quer que nós venhamos a estar. E essa unção, essa excelência que havia sobre Daniel, começou a incomodar muita gente. A graça que estava sobre a vida de Daniel começou a brilhar, começou a ofuscar as trevas ali do reino da Babilônia. E isso começou a trazer problemas
As pessoas começaram a dar lugar para o diabo e começou então o diabo a trabalhar no sentido de lançar inveja no meio daqueles homens que eram ali contemporâneos de Daniel na Babilônia. E o versículo 5 diz assim: disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só que coisa, né? Eles queriam de todo jeito procurar e tentar acusação contra o servo de Deus. Como eles não conseguiram achar brecha no comportamento e nem no posicionamento que Daniel tinha com o Senhor, eles foram na lei. Foram na lei. Vamos ver se Daniel realmente é fiel a Deus e cumpridor de toda a lei, ao ponto de não negar o seu Deus mediante a lei, a palavra desse Deus que ele diz servir. Vamos ver se ele é fiel na fé que ele diz professar. Vamos pegar. E muitas vezes o diabo, ele quer armar situações no sentido de estar forjando ali algo na vida de um servo de Deus, onde ele venha falhar, muitas vezes não no comportamento, mas na obediência, na observância da palavra. E foi essa a estratégia do diabo para a vida de Daniel. Vamos ver se ele é fiel a Deus ao ponto de obedecer rigorosamente o que está dizendo a lei do seu Deus, a palavra do seu Deus. Então, versículo 6, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, e esse Deus aqui da minha Bíblia, do versículo 7, capítulo 6, é um Deus de letra minúscula. Está dizendo que todos os outros deuses, além do Senhor nosso Deus, é um Deus que não é nada, que não é ninguém, porque vem descrito aqui na minha Bíblia e na sua também, com letra minúscula. Ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos cordeiros, Tamires? Não, das ovelhinhas, dos gatinhos, acho que é do gatinho, né? Na cova dos gatinhos. Quem dera se fosse, né, pastora? Mas ele não é na cova dos gatinhos, não. É na cova dos leões. Leões famintos. O leão é um animal predador, é um animal carnívoro que se alimenta de carne. E ali estava a sentença para Daniel. Se ele não cumprisse o decreto que estava sendo proposto, ele com certeza teria que ser lançado na cova dos leões. Aquele decreto que falava que todo homem que por qualquer espaço de 30 dias fizesse petição a qualquer Deus que não fosse o Deus pagão da Babilônia. E agora, hein? Como é que Daniel iria se sair dessa situação? Será que ele ia afinar? Será que ele ia falar: ó Deus, eu vou me desconverter só um pouquinho, porque agora estreitou o negócio pro meu lado? Então, só para eu não cair lá na cova dos gatinhos, Deus, eu vou fazer aí um acordo com o Senhor, né? E Deus estava de olho. E Deus está sempre de olho em nós. No nosso posicionamento, na nossa fé, na nossa conduta como servos de Deus, como filhos de Deus. Era a cova de leões, amados. E não era um leão ou dois, não. Eram vários leões ali. Eles não alimentavam aqueles leões. E coitado daquele que caísse lá, né? Virava filezinho, rapidinho, ao cair dentro da cova. E no versículo 8, o texto ainda diz, continuando a leitura: agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar, não tinha como. Depois que aquele decreto fosse assinado com o selo do anel real, não tinha jeito de revogar, não tinha jeito mais de voltar atrás. Estaria então fazendo-se cumprir aquela ordem, aquele edito real. E eles sabiam disso. Não tinha jeito de voltar atrás. Ou Daniel se posicionava de fato e ia até o fim, ou ele ia parar na cova dos leões.
E no versículo 9 diz: e por essa causa o rei Dario assinou a escritura e o interdita. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Será que ele buscou a Deus só na hora do aperto? Será que ele foi buscar a Deus só na hora que o negócio estava pegando para o lado dele? Esse texto nos ensina que nós devemos ter posicionamento com Deus diariamente, não é só na hora da luta, não é só na hora do estreito, na hora da tribulação. Nós devemos ter uma vida de comunhão com o Senhor sempre, orarmos, buscarmos a face do Senhor sempre, incessantemente. A Bíblia diz que ele orava, ele dava graças diante do seu Deus de joelhos, sempre, como costumava fazer. E ele foi novamente buscar a face do seu Deus. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? E respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, não tinha jeito. Mas eles pegaram Daniel, aliás, eles armaram essa armadilha para pegar Daniel orando e buscando a face do seu Deus, o único e verdadeiro Deus. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, e nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. E tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhes disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Será que Daniel tremeu na base? Será que Daniel falou: olha, eu não estava orando não, na verdade eu não estava na presença do meu Deus não, sabe? Aquilo ali eu estava fazendo outra coisa. Não, Daniel manteve firme a sua confissão de fé. Apesar da adversidade, ele não voltou atrás, ele assumiu a sua fé. Ele se dispôs a pagar o preço que fosse, mas ele continuou sendo fiel a Deus. E na hora da luta, na hora da tribulação, na hora que a nossa fé é colocada à prova, é aí que nós temos que mostrar para o diabo, mostrar para o inimigo o Deus que nós servimos. Não é hora de titubear, voltar atrás. A Bíblia diz que aquele que pôs a mão no arado, ele não pode olhar para trás, não pode voltar. Você tem que perseverar, permanecer, olhar para o Senhor, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, mesmo quando a nossa fé é colocada à prova, mesmo quando parece que não tem jeito, que a gente vai ser lançado na cova. E hoje em dia, não é mais leão, no sentido real da palavra, o animal selvagem, o animal predador. O leão é o diabo, e o leão usa aqueles que também são seus afins. Muitas vezes pessoas dão ocasião ao diabo e acabam muitas vezes querendo também destruir a nossa vida, destruir a nossa fé, levantar com boca de leão para nos abocanhar, para querer nos pegar na lei, na profissão de fé, para nos pegar no nosso serviço, no nosso ministério. Mas eu tenho algo para te dizer. O nosso Deus é aquele que tem poder de fechar a boca de qualquer leão que se levantar contra a minha e contra a tua vida, em nome de Jesus. Ele não ficou com medo de ter que pagar um preço por servir a Deus. E assim a nossa fé nós não podemos titubear, nós não podemos temer, porque ele sabia o Deus que ele servia. E aí o rei ficou muito comovido com aquela situação, tentou revogar, não deu certo. E no versículo 16 diz que o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre.
ele mesmo lançou a palavra profética sobre a vida de Daniel. Ele estava dizendo: Daniel, o Deus que você serve, ele é suficientemente grande e poderoso para te livrar no dia da tua angústia. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Invoca-me no dia da angústia e eu te responderei, tu me glorificarás. E foi esta a posição de Daniel. Daniel não teve medo de ser lançado na cova. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, porque o rei estava triste. O rei gostava de Daniel, e ele estava, na verdade, ali sem sono, porque ele queria que verdadeiramente Deus operasse um livramento na vida do profeta. E lá no versículo 19 diz que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque para ele Daniel já tinha virado ração, já tinha virado comidinha de leão, com voz triste. E ele disse para Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, ó glória. Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Aleluia! Ainda que o diabo queira acabar com a tua vida, ainda que os leões estejam com a sua boca aberta para te destruir, ainda que se levantem todos os leões do mundo para tentar te devorar, eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã. O teu Deus, a quem você continuamente serve, ele é poderoso para te livrar, porque o teu Deus olhou para você e ele viu que em você foi achada inocência diante dele e diante dos homens. Ainda que se intente palavra de acusação, quem é que pode levantar acusação contra um ungido de Deus? Quem é que pode tirar você da presença do Senhor? Quem é que pode roubar aquilo que o Senhor já colocou e estabeleceu sobre a tua vida? Quem é que pode te destruir? Sabe por que os leões não comeram Daniel? Porque Daniel não cheirava carne. Daniel era alguém que era espiritual. E eu quero dizer que se você verdadeiramente servir a Deus e for espiritual, o diabo não vai ter brecha, não vai ter legalidade para tocar na tua vida. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Mas Satanás, o nosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Mas nós estamos vigilantes. E ele pode andar ao derredor até que ele quiser, mas ele não vai tragar nem a minha e nem a tua vida, em nome de Jesus. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Eu quero te dizer, nenhum dano haverá de te alcançar, porque você é fiel a Deus, porque você crê em Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Eu quero dizer para você, toda ferramenta que é lançada contra um servo de Deus não prosperará, porque você irá condenar toda palavra de peso contra a tua vida, toda arma forjada em juízo, e o teu Deus irá ser glorificado, porque haverá livramento para você, para a tua casa, para a tua vida, para os teus relacionamentos, para a tua vida conjugal, para a tua vida financeira, em nome de Jesus. E eu quero declarar a você que neste dia, Jesus Cristo, ele é o mesmo. A palavra diz que ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o único Deus.
Ele é o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. E Ele veio ao mundo para te dar livramento, para fechar a boca dos leões, para te dar escape, para te dar vitória. E se você quiser nesta manhã receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu único Salvador, você pode estar orando conosco. Nós estaremos aqui orando por você. Você que nos ouve, talvez dentro da sua casa, talvez no interior do teu automóvel, quem sabe num hospital, quem sabe numa clínica de recuperação, quem sabe num asilo, quem sabe num leprosário, num orfanato, eu não sei. Mas o Senhor está com você neste momento e o Senhor, Ele quer estabelecer este elo de aliança e comunhão. E você pode orar assim, feche os seus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, neste dia, ouvindo a Tua palavra, eu declaro diante do mundo físico e diante do mundo espiritual que Te recebo, Senhor Jesus, como o meu único e suficiente Salvador. Eu quebro agora toda aliança com o velho homem, toda aliança que eu fiz com o engano, com a idolatria, com toda a prática que diante do Senhor é abominável. E eu declaro agora que a partir de hoje, Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Venha fazer em mim morada, faz novas todas as coisas. E a partir de hoje, que eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração agora, saiba que a partir de hoje haverá livramento, haverá escape, haverá cura, haverá restauração. E toda essa situação que às vezes a tua fé está sendo provada, Deus irá te livrar e irá fazer uma nova história na tua vida em nome de Jesus. Amém, Tamiris? Estamos finalizando já a programação do Manhã Gospel. Temos aqui os nomes das pessoas que ligaram para nós. Você que ligou, você pode ter certeza que Jesus Cristo já operou na sua vida. Você terá livramento, você terá escape, cura, refrigério. Então somente creia. Você que quer estar conosco hoje, no nosso culto de Santa Ceia do Senhor, qual o endereço da igreja, Camila? Nós estamos localizados na Rua Espírito Santo, número 55, no centro de São Caetano do Sul, esquina com a Praça da Bíblia. Lembrando que às 18 horas teremos cursinho preparatório para todos os amados que querem se batizar no dia 15. Amém? Tamires, eu gostaria que você lesse o nome dos irmãos que ligaram aqui pra gente pedindo oração, amém? Certo. Irmão Marcelo da Vila Carioca, Igreja Assembleia. Pedro do Heliópolis, da Assembleia. Rafael do Ipiranga, da Igreja Renascer. Meire do Heliópolis, da Igreja Assembleia. Janaína de Sacomã, da Universal. Márcia do Heliópolis, também da Assembleia. Priscila do Ipiranga, da Igreja Renascer. Raquel da Vila Monumento, da Igreja Quadrangular. Júlio do Ipiranga, da Paz e Vida. Thaís do Heliópolis, da Assembleia. Raul do Sacomã, da Brasil para Cristo. Leila do Heliópolis, da Assembleia. E Norma da Vila Carioca, da Porta da Paz. Glória a Deus. Todos esses irmãos que ligaram aqui pra gente, já vai automaticamente para a intercessão da Igreja Arca da Aliança. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e Pai de amor, intercedemos agora, Deus, pela vida de cada ouvinte, de cada internauta, de todos aqueles, Senhor, que entraram em contato hoje aqui com a Rádio Missões, através da programação do Manhã Gospel, pedindo, Senhor, o teu livramento, a tua cura, o teu refrigério, a tua transformação. Senhor, que a cada dia esses irmãos venham experimentar, Senhor, a tua aliança, o poder da aliança, o poder, Senhor, do teu toque, da tua unção sobre a vida deles. Meu Deus, em nome de Jesus, abre portas para quem precisa de portas abertas. Venha restaurar a saúde, Senhor, daqueles que precisam ser curados. Venha levantar o caído, levantar o abatido, levantar o prostrado. Nós declaramos esta palavra, Senhor, sobre a vida de cada irmão, cada irmã que ligou aqui. Que esta palavra venha frutificar, venha trazer, Senhor, na verdade, frutos de justiça sobre a vida de cada um. E que verdadeiramente eles venham ser testemunhas da tua glória, da tua graça. E contar testemunhos a respeito daquilo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará sobre a vida de cada um, em nome de Jesus.
Que o poder de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito de Deus seja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? A programação do Manhã Gospel está chegando ao fim, já estamos acabando, estamos nos despedindo. Tamires, despeça-se dos amados ouvintes internautas, amém? Um grande beijo para todos vocês. Por favor, estejam conosco no culto de hoje, na ação comunitária. Vai ser muito importante a sua participação, vai ser uma grande bênção, porque a gente deixa um sábado maravilhoso aí para vocês na presença do Senhor e um ótimo final de semana. Amém. Glória a Deus. Faço das palavras da Tamires as minhas palavras também. Venha estar conosco, Igreja Arca da Aliança, Rua Espírito Santo 55, Centro São Caetano do Sul, hoje às 19h30 e amanhã, domingo, culto da família, às 19h30 também. Sabadão que vem estaremos aqui de volta e uma semana de bênção e vitória para você, em nome de Jesus.